Estarei iniciando aqui apenas um pequeno tutorial onde esse material que está aqui não faz parte da composição do curso, mas o conteúdo é o mesmo. Irei apresentar essa ferramenta aqui, que seria um multímetro, tá? Irei apresentar mais dois que fazem parte também da linha de multímetros digitais e irei demonstrar algumas diferenças que dão entre uma ferramenta e outra, mas a usabilidade para alguns setores pode ser da mesma forma, a referência vai ser igual, tá? Então aqui eu tenho um multímetro digital, o modelo dele é UT30B, a marca dele, acredito que seja essa aqui, não conheço a marca, mas pelo que eu já tenho utilizado, ele está correspondendo à bancada, tá? Então aqui ó, eu tenho o voltímetro em DCV, onde começa com 200 mV, 2000 mV que seriam 2 volts, 20 volts, 200 volts e 500 volts DCV, tá? O que seria DCV? É onde possui polaridade, possui o positivo e o negativo, sendo o vermelho o positivo e o preto o negativo, tá certo? Aqui eu já tenho a linha ACV, onde nessa parte aqui é a corrente alternada, é de 500 volts e 200 volts. Aqui não tem polaridade. Seria a referência, vamos botar como exemplo, a tensão da tomada. Só existe a fase e o neutro, mas se você colocar tanto faz a posição de um sentido no outro, você terá o mesmo resultado, a mesma tensão, tá? Por não possuir polaridade. Aqui eu tenho o HFE, que esse HFS representa a essa linha desse conector aqui, onde eu posso localizar a base, coletor e emissor de um transistor. Tanto faz, aqui eu tenho NPN e PNP, então eu só vou fazer a modificação da posição dos terminais para aparecer um número, que depois eu irei demonstrar dentro do próprio curso, irei demonstrar isso. Apresentei isso há alguns anos atrás, já apresentei em um curso, mas vou retornar com essa mesma medida. Obviamente irei mostrar com um gráfico fixo e depois com a própria medida do multímetro. Neste ponto eu encontro o amperímetro, onde eu tenho de 200 microamperes até 10 amperes. Pelo símbolo que eu estou vendo aqui, eu estou vendo só a tensão contínua. Então o que acontece? Esse amperímetro provavelmente, por esse aparelho, mede só a tensão contínua, se for corrente contínua, certo? Então ele vai fazer a medida em corrente contínua e para você aferir, obviamente há uma mudança aqui. A ponteira vermelha já vai mudar para esse outro ponto, esse outro conector aqui, que seria esse aqui nesse ponto. Então eu mudo a ponteira vermelha para cá e o comum continua no mesmo lugar. Obviamente a medida do multímetro, quando você vai fazer a medida em amperes, você não vai inserir os dois pontos, porque senão fecharia curto. Eu vou explicar como é feita a medida em amperes, tá certo? Como que você vai fazer a medida tirando a amperagem em uma carga. Subindo aqui, eu já tenho a escala do ohmímetro, onde eu vou de 200 ohms a 20 mega. Existem alguns multímetros digitais que vai até 200 mega. Esse aqui vai até 20 mega, onde cobre uma larga escala de resistores ou condutores que utilizam a medida ômica. Tá? Então aqui eu venho de 200 mega a 20 mega. Lembrando que esse diodo aqui seria só para medida de semicondutores. Ele mede tanto diodo, transistor e outros semicondutores, coisa que talvez não consiga tirar proveito no ohmímetro, tá certo? E vamos o que eu posso aplicar mais desse multímetro. Eu tenho aqui o hold, esse aqui já apresenta o hold, onde se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, se eu fizer uma medida, eu vou botar a medida de tensão. Vou botar a medida de tensão ACV. Como minha rede local aqui seria 220 volts, então eu vou mudar na escala 500, porque 220 volts seria superior a essa outra escala dele aqui. Então eu vou inserir ele na tomada. Então aqui eu tenho os 222 volts aproximadamente. Uma variação muito pequena, mas a tensão nominal mesmo aqui seria 200 volts. Aí vamos compor que eu pegue e aperte o hold. Pronto. Se eu tirar da tomada o pino, está colado. Então, ficou fixa aqui o valor aqui. Então muitas vezes você vai fazer uma medida que você não está podendo verificar. Você não pode ficar olhando para o painel e ao mesmo tempo onde você está medindo. Então é só você posicionar onde tenha contato com o hold, faz a medida, pressiona o hold e essa medida vai ficar fixa aqui. Tá certo? Isso serviria para a linha resistiva? Com certeza, o hold ele vai trabalhar, ele vai congelar o que está aqui no painel. Tanto a linha resistiva quanto a linha de tensões. Tá certo? Ou amperagem, todas as escalas aqui que eu obter uma variação de
No painel, pressionei o hold. Vamos fazer um exemplo aqui, um capacitor aqui. Deixa eu ver se eu consigo obter um resultado dele. Então eu tenho aqui, ó. Pronto. Colei o capacitor, colei a escala e tá o capacitor demonstrando que onde eu parei. Mas vamos supor o resultado. Eu calcularia um tempo para eu pegar igualar as placas desse capacitor. Então isso aqui é só um exemplo de qual é a função desse hold aqui. Tá certo? Então o multímetro digital eu vou demonstrar um outro que vocês vão observar as características dele. Ele é um multímetro muito mais simples, muito mais barato no mercado e a utilidade para a bancada vai ser a mesma. O que vale muitas vezes é a questão de qualidade da própria ferramenta em relação à precisão. Então esse aqui é um deles. Em minha frente aqui eu tenho um multímetro digital comum, ele é popular até no mercado aí, ele é o mais barato e muitos você vai se deparar, é quase igual a escala de marca CCE, onde quase todos sempre alguém teve ou vai tê-lo de qualquer jeito uma ferramenta dessa. Aqui eu tenho um voltímetro, 200 mA, 200 mV até 1000 volts DCV, tá? Devido a essa escala aqui. Eu tenho o ACV, eu tenho de 750 a 200 volts e aqui eu tenho um amperímetro, aonde ele vai ter até de 200 microamperes até 200 miliamperes. E o outro amperímetro, aqui eu tenho o diodo, a medida de diodo semicondutores. Aqui eu tenho o ohmímetro, tá? O ohmímetro dele. E o HFE idêntico ao anterior que eu tinha comentado. Então, dentro desse multímetro aqui, a utilização dele na bancada vai atender em questão de medidas de tensões, medida de microamperímetro ou até amperímetro. Eu posso ter até ampere, eu tenho um ampere aqui, 10 amperes aqui, então ele vai atender isso. Como eu também tenho o HFE, então o outro também ofereceu, a mesma ferramenta ofereceu. Aqui eu tenho a linha de resistência de semicondutores, onde eu posso fazer uma aferição. Aqui eu tenho um ohmímetro, onde eu vou fazer, ele vai até 20 megas também. Tá? Então é uma ferramenta útil na bancada. Agora a precisão dele cai um pouco diante de outros. Muitas vezes você liga esses multímetros aqui, eles ficam dando uma variação na hora da medida, então não dão aquela precisão 100%. Então tem esse peso. Em questão de você melhorar uma ferramenta, você vai ter que saber que aquela ferramenta mais nova e um modelo mais atualizado, e um modelo que tem a marca, eu tenho uma concepção pelo menos próxima de uma qualidade, obviamente vai oferecer uma melhor precisão. Mas não dizendo que você não possa trabalhar, pelo menos iniciar com uma ferramenta dessa aqui. Certo? Então agora eu vou passar aqui, ó, vocês podem ver aqui que seria o comum. Aqui eu tenho a linha onde tem o ohmímetro, onde tem o voltímetro e o miliamperímetro. Então está aqui nesse ponto aqui, e quando eu quero passar para amperagem maior, então eu passo por esse ponto aqui. Tá? Ele aqui vai pedir, nesse aqui mede até em ACV a corrente. Vamos agora passar uma outra ferramenta, um outro multímetro mais sofisticado, é um multímetro digital, onde está na linha até automotiva, mas ele é útil, pode ser utilizado na bancada normalmente, tá certo? Então vamos iniciando aqui com vocês agora esse outro multímetro, onde ele é um multímetro chamado multímetro automotivo, tá? Ele é da Minipa, ele é o MA149, existem outros mais novos agora, mas esse daqui é um multímetro onde você já pode observar que nas escalas dele aqui, já se diferencia muito e muito a escala dos multímetros anteriores que eu apresentei. Deixa eu dar um zoom que vocês já vão observar a diferença dessa escala dele aqui. Então nessa escala você vai observar que tem o voltímetro, tanto ACV como DCV, e depois irei mostrar onde é alterado. Aqui eu tenho um ohmímetro, com buzzer também. Aqui eu tenho a medida de tanto o símbolo do capacitor quanto o símbolo do diodo, então é o mesmo elemento que vai fazer na escala aqui, quando eu for medir capacitor, e diodo vai ser nessa escala aqui. Aqui eu já passo para medida de temperatura, frequência. Aqui eu tenho já onde eu vou medir RPM, aí já estamos entrando na linha de automotivo. Todos esses pontos aqui que eu tenho aqui já estão na linha de automotivo, que é obviamente de pulso, posso utilizar até na eletrônica digital, eu posso utilizar ele, tá legal? Então aqui ó, eu tenho o amperímetro, o amperímetro já mostra aqui que é tanto ACV como DCV, e
que seria tensão corrente contínua ou corrente alternada, e ele vai até 20 amperes, tá certo? Então, e miliamperímetro também, tá aqui nesse ponto aqui. Como é que vai ser feita a mudança? Vamos mostrar na questão do voltímetro. Eu vou mostrar aqui, ó, como é que é feita a mudança. Eu pego, pressiono, mudo a escala aqui, mudei para o voltímetro. Então eu tenho aqui, ó, se vocês observarem, deixa eu botar a escala aqui e dar um zoom, porque aí fica melhor para você observar. Então aqui, ó, eu tenho o DCV que está marcado aqui, tá vendo? Então nesse DCV aqui, se eu pressionar a tecla, essa teclinha azul aqui, eu já mudei para ACV. Então já vou medir em ACV. Ele pode ser tanto em automático também. Aqui eu posso deixar ele em automático. Na hora que eu estiver medindo tensão alternada ou contínua, ele vai modificar normalmente. Certo? Então nesse parâmetro aqui, isso aqui é uma mudança manual que eu fiz. E para confirmar, se obviamente muitas vezes pode se deparar e você não está confiando na medida no automático, então você pode fazer essa mudança manualmente. Todos esses pontos aqui, esses aqui, já são para as outras escalas que são utilizadas nesse multímetro. Ele possui o hold também. Então vou colocar aqui, ó. Opa, deixa eu... Pronto, congelei o que estava passando. Essa variação aqui é porque essa ferramenta ela houve um mau uso no momento que um outro técnico foi utilizá-lo, ele teve um mau uso nela, então acabou danificando o ponto de estabilização dele. Mas é uma ferramenta precisa. Fiz as medidas já com ele, várias medidas, e ele atendeu a todas as medidas em relação à precisão. Então, em questão de eu quiser medir tanto o voltímetro, então vou pegar o voltímetro agora, vou fazer a mesma medida que eu fiz com aquele anterior em relação à tensão. Então, o comum, deixa eu avançar, retirar aqui o zoom e mostrar. Primeiro eu vou mostrar aqui a escala aqui. Então aqui eu tenho o comum, que seria a ponteira preta, certo? Aqui eu tenho onde eu vou inserir, aqui eu tenho voltímetro, ohmímetro, diodo. Então onde vai ser? Se eu quisesse miliamperes, seria aqui e ampere aqui, tá ok? Então aqui eu vou medir o ohmímetro. Só que eu vou medir aqui o voltímetro. Então eu vou passar para... E aqui eu obtive o resultado de 220 volts apresentado nesse multímetro. Tá certo? Então a variação que houve em relação ao painel dele não justifica que ele esteja ruim. Aqui eu estou medindo em ACV, então ele está correspondendo ao que eu quero. Se eu pegasse e botasse em DCV, qual seria o resultado? Haveria uma discrepância de tensão, tá vendo? Não tem um sincronismo correto. Agora passo para ACV. Vai haver estabilização, então corresponde que esse multímetro está em perfeito estado, tá? Então vamos agora desconectar e pronto. O hold, já apresentei o hold antes. Então isso aqui é apenas uma apresentação, não é questão que faça parte do curso. Eu estou apresentando mais ou menos as ferramentas que vocês vão se deparar na apresentação desse meu novo trabalho, tá? Obviamente o vídeo vai estar com iluminação maior. Isso aqui é só para demonstrar para vocês e obviamente acaba auxiliando você a observar como que um multímetro comum, tanto um multímetro comum como um multímetro digital mais sofisticado, trabalham uma mesma sequência. Se caso você necessite de atuações como aquele multímetro lá não tinha frequencímetro, esse aqui já tem o frequencímetro dele, já está aqui. Certo? Ele não tinha capacímetro. Esse aqui tem um capacímetro limitado até 200 microfarads, tá? Então é 220 microfarads. Então ele não é um capacímetro grande, mas tem um capacímetro. Ele mede temperatura, coisa que aquele outro já não media. O acréscimo dessas ferramentas é o seguinte: o multímetro ele passa, por que multímetro? Porque multímetro ele está conglomerando vários elementos dentro dele. Se eu utilizar esse aqui como referência, por que ele está sendo multímetro aqui? Porque ele tem voltímetro, ele tem amperímetro e ele tem ohmímetro, que seria a linha de escala resistiva, certo? Então nesse ponto aqui, por isso que ele é chamado multímetro.
O multímetro, a questão ele pode agregar mais peças? Pode sim, ele vai agregando. Existe hoje um multímetro muito mais sofisticado do que esse aqui que eu estou apresentando agora para vocês. Tá? Isso é só apenas um ponto de referência para vocês poderem até observar que a ferramenta que está em sua bancada pode ser útil em trabalho. Vou mostrar agora um pouquinho do multímetro analógico e depois vou encerrar. Aqui podemos nos deparar com o multímetro analógico. O multímetro analógico tem um galvanômetro, onde a sua escala já não é um display. Deixa eu posicionar aqui onde a iluminação não fica atrapalhando, mas também não perca a iluminação. Então aqui, deixa eu dar um zoom, onde você pode primeiro detectar uma coisa. Ele é um multímetro de 20 MB devido a esse 2K na escala final aqui, ou escala do infinito aqui, que seria esse ponto aqui. Ele já justifica 2K, com esse 2K multiplicado pela escala de 10K, então ele corresponde ao multímetro de 20 MB. É o que eu mais recomendo ao aluno adquirir e depois futuramente ele vai entender na hora das medidas, tá? Então esse multímetro ele tem o voltímetro ACV, vai de 10 volts até 1000 volts ACV, ele vai de 10 volts, vai até menos ainda, 1.1 até 1000 volts DCV. Eu tenho, só que ele já é limitado em amperagem, ele já vai até em DCV, ele vai até 250 mA, e o ohmímetro dele, que é uma ferramenta que eu acredito que no multímetro é uma das principais aqui, seria esse ohmímetro dele aqui, me tira de algumas situações que outras ferramentas não conseguiria. Talvez o osciloscópio até me atenderia, mas nessa questão de ohmímetro, o multímetro analógico, ele é vencedor nisso aqui. Tá? Nas escalas aqui, você tem o ohmímetro na parte superior e depois você vai ter só os voltímetros. E depois, obviamente, tem também o amperímetro e medidor de decibéis. Isso tudo vai ser explicado no meu curso. Tá, ok? Todos eles demonstram utilização. Irei demonstrar até a utilização do output, que é uma peça que também muitas vezes nenhum técnico sabe utilizar. E irei demonstrar qual a utilização dele na bancada. Tá certo? Então aqui é só uma apresentação de referência dos multímetros. Futuramente irei demonstrar também, irei postar aqui no YouTube, irei postar como a utilização dessa ferramenta. Tá certo? Lembrando a você, o ohmímetro desse multímetro aqui, do analógico, diferencia do ohmímetro do digital em apenas uma coisa. No digital, a ponteira vermelha é positiva e a negativa é preta. Tanto faz para o ohmímetro quanto para a tensão contínua e corrente contínua. Já no ohmímetro do multímetro analógico, a ponteira vermelha passa a ser negativa e a ponteira preta passa a ser positiva. Tá? É só no ohmímetro. Em relação a DCV, não vai alterar em nada. Tá? É só um lembrete. Então aqui finaliza para vocês e em breve estarei postando aqui como utilizar o multímetro em trabalho. Tá? Com medida de tensão, corrente e outras atividades que o multímetro pode fazer.